Amizade rima com disponibilidade. Disponibilidade para ouvir, disponibilidade para corresponder, disponibilidade para ajudar. Mais do que um sentimento, a amizade é uma prática. No terreno do real, ela se comprova, exerce, fortalece. A amizade é um amor sem asas, dizia Byron. Sim, a amizade é mais pesada do que o ar. Por isso, quando ela nos falta, sentimos um pouco do mundo desdobrar-se debaixo dos nossos pés. Está a custar muito a ausência de Vitor Vladimir. Eram intermináveis os nossos telefonemas. Praticávamos uma tertúlia a dois, discretiando de tema em tema, sem nos preocuparmos em falar com os outros. O nosso discorrer era mais um passeio, um exercício de ginástica mental, um desentorpecer da memória, da minha memória, já que a do Vitor, espantosa enciclopédia, se espraiava por territórios acerca dos quais eu tinha quanto muito vagas noções. No nosso conversar, as minhas vagas noções eram desencadeadoras e ofereciam o impulso necessário a sequentes reflexões do Vitor. Uma capacidade assim de concatenar ideias, de encontrar nexos no aparente desconexo do observável cotidiano, só recordo idêntica em Vitorino Nemésio, mestre que tive o privilégio de ouvir em literatura portuguesa medieval, literatura portuguesa romana. Invejo os alunos que o professor Vitor Vladimir Ferreira reteve ao longo de uma carreira docente não tão extensa quanto ele merecia. Porque ele era um professor, bem identificado com a etimologia da palavra professor, o que faz profissão de, que entrega, o que se declara, ao expor o que sabe, ao expor-se na bagagem inalienável de pessoa. Conhecemos-nos num jantar do Dia do Autor Português, promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores, nos anos 90 do século passado. Continuar a fazer muito em questão de dizer século passado. Calhou ficarmos lado a lado na mesma mesa. Depois da conversa de circunstância, falou-se de comemorações. Eu contei-lhe que tinha sido incumbido pela RTP de escrever o argumento de uma série de 4 episódios sobre a vida de Almeida Garrett, série ficcional não provida de grandes meios de produção, costume, destinada às comemorações do bicentenário do nascimento do escritor, 1799-1999. Aliás, logo nesse dia, o Vitor Vladimir me esclareceu, dizendo, sabes, que o Almeida Garrett cortava na idade. Ele não gostaria nada de ser referido em 1799, ou seja, ainda no século XVIII. Ele punha habitualmente comigo como nascido em 1803. Ou fraqueza. Logo ali o Vitor Vladimir me pôs a par de uma quantidade de pormenores pitorescos da vida de Garrett e se disponibilizou a apoiar-me, a facultar-me liberalmente a imensa documentação de que dispunha. Amizade também rima com generosidade. Dias depois, propus ao produtor e realizador Francisco Manso o nome do professor Vitor Vladimir Ferreira para documentalista encartado da série. E assim foi. Daí para diante, nunca mais arrisquei um passo pelo caminho do passado sem o apoio insubstituível do Vitor Vladimir. Série de época, filme, peça de teatro contavam sempre com a sugestão, a informação, a revisão do Vitor. O século XIX, nomeadamente, era o seu território de eleição. Cheguei a imaginar que o Vitor dele proviesse e guardasse da anterior encarnação memória bastante para me tirar sempre de cuidados. Como também tenho uma particular atração pelo século XIX, muitas foram as ocasiões em que o imprescindível auxílio do Vitor me salvou. Como era, por exemplo, o horário das refeições para os meados do século XIX? O Vitor sabia. Como funcionava o primeiro telégrafo que chegou a Portugal? O Vitor sabia. Qual era o ritual de um duelo no século XIX? O Vitor sabia. E se não sabia, sabia onde procurar e no dia seguinte dar-me a resposta. E onde colhia ele toda essa informação que nos proporcionava o cenário, os adereços, os protocolos de uma época imprescindíveis para o levantamento verosímil de um cotidiano já tão afastado do nosso tempo? Colhia nas gazetas e almanacs ignóbios que lhe forneciam o pormenor acidental, por ele dissecado como essencial à identificação das mentalidades e quadros cotidianos. Aliás, Vitor Vladimir
nessa sua colheita, dedicava uma particular atenção à obra de escritores que podíamos nós hoje considerar de segunda linha. Júlio César Machado, Leão Plato, ou até completamente anulados pelo tempo. E porquê? Porque neles se encontrava em sedimento mais visível, mais óbvio, o característico de uma época, o seu pulsar, o seu pensar, o seu agir. Digamos que nos escritores da primeira linha, o talento individual promovia rupturas e diluía, dissimulava, atenuava o ar do tempo, para apenas fazer sobressair a marca identitária do autor, ao passo que os escritores que lhes vinham no encalço usavam os vestígios de modo e modos de pensar, de modas e modos de pensar e agir mais obedientes aos gostos dominantes. Nessa busca pelos corredores do tempo, do rastro, dos obscuros e dos esquecidos, João Paulo Ferreira e Vítor Vladimiro foram especialistas. Mas aqui faria uma distinção entre a curiosidade do erudito e a curiosidade escrutadora do também erudito, mas que sabia atualizar com jovialidade e malícia qual cronista social o que o tempo decorrido fizera esquecer. Dou um exemplo, a terminar, e para terminar com um sorriso, e de certo seria dessa forma mais aprazível, o nosso amigo Vítor Vladimiro Ferreira gostaria de ser recordado. Da primeira vez que o Vítor, depois de uma sessão de trabalho, teve a amabilidade de trazer na casa, ao chegarmos, o Vítor reparou: então tu moras na rua Guimarães de Torresão. Eu assim que vivia e vivo rodeado de ruas com nomes de escritoras, feministas, Maria Brown, Manuela Porto, etc., uma urbanização na Quinta da Luz, em Carnide, que se singulariza por esta temática onomástica. Mas o Vítor tinha mais para contar. Tu sabes que a Guimarães de Torresão era namorada de Júlio César Machado. Eu não sabia. E do que já recolhera na enciclopédia Lusão Brasileira sobre a dita escritora do segundo metade do século XIX, nada constava a esse respeito. E continuou o Vítor como se tivesse cruzado no chiado várias vezes com a dita senhora. Sabes, a Guimarães era muito gorda. E não contente com a revelação que devia ser autêntico do conhecimento público, adiantou em pormenor de pé de página, com um sorriso maroto. Parece que Júlio César Machado gostava muito das gordinhas. Era assim o nosso amigo Vítor.